Atenção, vou voltar a falar sobre o trágico acidente do caso da jovem Amanda Santos. Aquela que estava sentada, caiu ou foi empurrada à perícia. Já saiu a perícia? Será que é isso? Ainda não. Jair Maci Andrade tem as novidades. Estamos aqui com o delegado Getúlio Machado, que é o delegado da Delegacia de Acidentes, que tem novidades sobre esse caso de Amanda dos Santos, que morreu num acidente no dia 18 na principal dos bancários. Ele já ouviu 9 pessoas, inclusive o motorista do carro, e vai ouvir mais gente ainda. Dentro de toda a cautela, todo o cuidado para não prejudicar ninguém, né, de fazer um trabalho sério e com responsabilidade, o inquérito está evoluindo muito bem. Já ouvimos 9 pessoas, né? Falta ouvir mais alguém, né? Inclusive o condutor do carro preto, que já foi identificado. Que passou por cima da menina. Exatamente, que já foi identificado, né, como sendo um Porsche. Falta ouvir também o condutor do carro branco, que já foi identificado também como sendo um Clio, né? E já entramos em contato com esse pessoal e eles já se propuseram a comparecer aqui para a semana para ser tomadas suas declarações a respeito do caso. Tem também, estamos no aguardo de todos os laudos, né? O laudo cadavérico, de alcoolemia e o toxicológico. Uma vez todo esse material nas minhas mãos, vamos partir para outra fase do inquérito, a fase de relatório. Acredito que dentro do prazo legal estaremos concluindo esse procedimento. Então, doutor Getúlio, foram 2 carros que atropelaram a vítima? Não. Só um preto? Não. Tudo indica que só foi o carro preto. Tudo indica, né? Mas o inquérito ainda não foi concluído, né? Ainda está em andamento, as investigações ainda estão em andamento. Mas eu acredito que só o preto foi que atropelou a vítima. Era um Porsche? Foi identificado já como sendo um veículo de marca Porsche. E o motorista do carro da BMW já foi ouvido? O motorista da BMW já foi ouvido, já contou toda a sua versão, né? Alegou que não tinha bebido naquela noite, que é habilitado, e que era amigo de todas aquelas meninas que estavam ali naquela noite no interior do carro, no interior e sendo conduzida naquele carro. Inclusive foi convidado pela proprietária do carro, a Thaisa, para dirigir o carro, porque ela estava naquela noite com o ânimo de brincar, se divertir e beber, por isso que convidou ele para dirigir o carro. Essa foi a versão contada por ele. E a velocidade que ele trafegava também, pelas imagens das câmeras, é uma velocidade permitida ali naquela área? Exatamente, pela velocidade do carro que aparece nas câmeras, tudo leva a crer que ele estava dentro da velocidade permitida pela via, ele estava em baixa velocidade. Agora, o fato dele não reclamar com aquelas meninas em pé dentro do carro, tudo bem que tem um teto solar, mas as que iam nas janelas, esse fato dele não reclamar, ele pode sofrer implicação por causa disso? Pode sofrer uma implicação através de uma infração administrativa, né? Não penal. Aquilo ali caracteriza uma infração administrativa, que é punida dentro do Código de Trânsito pelo Detran. O motorista é o responsável por quem está no carro, né, doutor? Exatamente. É para ele ter reclamado, ó, sai da janela, não é isso? Podia ter feito isso, e ele alega que fez. Ele alega isso? Ele alega também que fez por várias vezes, só que não estava sendo atendido pelas meninas. Naquela altura as meninas já estavam embriagadas, né? Elas mesmas confessam isso, que já estavam embriagadas, o som do carro estava muito alto, provavelmente não estavam ouvindo as recomendações do motorista. Isso aí tem que ser analisado. E o senhor espera concluir o inquérito nos 30 dias? Acredito que sim. Olha, nem em pé pode ficar. Nem com teto solar, sem capota. O motorista tem que estar sentado e também os passageiros com cinto, todos com cinto. Não há essa hipótese, não, porque está em pé. Não pode. Tem que ir para a caneta, o motorista nesse caso, porque ele é o responsável pelo carro. Né? O piloto de avião, e ele tem autonomia, se ele for conduzir o proprietário do avião, vou dar um exemplo, e o proprietário quiser dar uma ordem ilegal a ele, ele pode se recusar e não obedecer. E se for demitido, não tem justa causa, entendeu? Porque ele é o responsável. É como o carro aí. A nossa equipe conversou com o doutor Carlos Castro, advogado da dona do veículo em que Amanda estava. Veja aí o que é que ele diz.
Eu estou aqui com o Dr. Carlos Castro, que é o advogado da dona do veículo em que a Amanda caiu e faleceu após a queda, onde outro veículo passou por cima dela, e aí a gente já sabe essa história como finalizou. Sendo que a Thaísa, que é a dona do veículo em que a Amanda estava, resolveu falar, dar a versão e principalmente colocar à disposição de toda a sociedade o que era que estava acontecendo naquele dia. Doutor Carlos, eu queria que nesse momento o senhor passasse todas as informações necessárias deste caso, porque ela, a Thaísa, dona do veículo, foi chamada também para participar de todo o processo no sentido de dar informações a respeito desse caso. O que aconteceu então? No momento em que a Amanda ela caiu do carro, né? Foi parado o carro e todas correram, inclusive a minha cliente, a Thaísa, ela se aproximou e ainda tentou tentar reanimá-la, aquela coisa toda. E daí então foi quando tudo aconteceu. Teve também uma chegada de um carro branco que os vídeos mostram perfeitamente também, quando um carro de cor preta, um veículo preto também, o carro branco parou e o carro preto passou ao lado e nitidamente você percebe que passou por cima do corpo. Exatamente, esse é o principal fator da situação. Teria a Amanda se machucado mais por conta da queda ou teria o atropelamento ser o fundamental fator nessa morte? Como é que andam as investigações? Vamos agora partir das investigações. Parabenizar, né, inicialmente ao doutor Getúlio, né, brilhante delegado que está à frente das investigações. O doutor Getúlio, de forma hábil, né, intimou a todos, né, entrou em contato com a senhora Thaísa, foi aí que ela me constituiu como advogado, e nós fomos, até inclusive levamos o carro, o doutor Getúlio pediu que levasse o carro, né, para ser periciado, né, inclusive já foi feito, já deve estar para sair já o laudo tanatoscópico, né, que vai dar conta da causa-morte, né, de o que realmente provocou, ou foi a queda, ou foi o atropelamento, ou seja, a passagem do carro preto. Enfim, aí voltando ao inquérito, todos já foram ouvidos em sede policial, né, por doutor Getúlio, né? A Thaísa foi de pronto, né? Inclusive, ela foi ouvida como declarante, né? Como declarante, já prestou todas as informações necessárias à autoridade policial. Acredito que o doutor Getúlio, que é um competente, volto a dizer, um competente delegado, vai desvendar esse caso, né? E através das imagens que já estão circulando nas redes sociais, vai identificar de fato o responsável, né, por essa fatalidade. Nesse caso, eu queria que o senhor aproveitasse essa oportunidade e falasse um pouquinho o lado emocional da Thaísa por ser amiga da Amanda. Como é que ela tanto recebeu a notícia no momento, o pós todas essas situações? Na internet a gente sabe que tem muitos julgamentos, né? Ela está preparada para tudo isso? O que é que o senhor tem conversado e instruído ela nesse momento? Sabrina, a situação da Thaísa é uma situação muito complicada, ela está muito triste, não só ela. Elas eram amigas de muito tempo? De muito tempo, já se conhecia há cerca de 4 anos, né? Então existia a Miriam, outras pessoas que estavam naquele momento. Então, na realidade, o grupo de jovens, e eu diria que até a própria Thaísa, ela está sob efeito de remédios, certo? Ela não aceita a perda da amiga, que era muito amiga de verdade. Eu digo porque eu já tive próximo a ela. A Thaísa é uma pessoa de bem e ela está sofrendo muito com a perda da amiga dela, lamentavelmente isso aí. O doutor Getúlio, ele está ainda finalizando, né, essas investigações, ou seja, trata-se de um inquérito policial, né, que tem que apurar, de fato, com muita responsabilidade isso. Acredito que o doutor Getúlio, nos próximos dias, deve finalizar esse inquérito, relatar o inquérito, encaminhar à Justiça, né, vai ser encaminhado ao Ministério Público, o Ministério Público vai fazer o juízo de valor, se vai apresentar alguma denúncia ou entender por algum culpado, né? Que eu acredito que até a própria autoridade policial, que não é o papel, né, fazer juízo de valor, mas já entendeu que todos estivessem na condição de declarantes, né? E não de investigados de um suposto crime, ou seja, de um crime, né? Não, aí houve crime, né? Aí a questão é saber se houve dolo ou não. Que houve crime, houve aí, né? Ou não? Só em a pessoa permitir outro ficar em pé no carro já é considerado crime de trânsito. Aí é fato, aí está no código. O motorista aí, ele não quis o resultado, mas ele permitiu. Por que ele não proibiu? Olha agora. Aí ele pode dizer, abre aspas, uma hipótese. Não, eu não queria deixar, mas alguém, entendeu? A dona do carro, vamos dizer, uma hipótese, não estou afirmando que é isso. Aí fica a coisa, porque ele é o responsável pelo carro, né?
É a mesma coisa de eu dar uma carona na minha moto e permitir que o carona vá sem capacete. Eu que sou o responsável, não é a pessoa que está atrás não, porque a multa vem para mim. A apreensão é da minha motocicleta, tá entendendo? Porque eu permiti que alguém estivesse ilegal e você é o comandante da condução. O motorista de ônibus, ele é o responsável pelos passageiros. Se houver alguma coisa errada, ele que responde. Caminhoneiro, piloto de lancha, a piloto de avião. Vamos aguardar, né? Não tem laudo de morte violenta, aquela do local da cena da morte? Não tem, porque ela foi socorrida, né? Mas tem o laudo tanatológico, o laudo cadavérico, que vai dizer como ela em que instante, se ela ainda estava viva, se não estava, quando o carro passou por cima, né? Gravíssimo, né? E aí, meu amigo?